como o Brasil está encarando a competitividade internacional, né? Ao seu ver, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos do nosso país? A gente está bem colocado? Acho que essa é a preocupação de todo mundo aqui nessa nação. A gente ouve muito falar do Brasil, já emergiu, já é uma potência, de vez em quando vem... o Brasil está na sexta posição ou sétima, dependendo da forma de cálculo, a maior economia do mundo. Então tem essa leitura muito positiva, a gente está num momento muito eufórico da ideia brasileira. O grande cuidado que a gente tem que tomar é verdade, nós somos uma grande economia e tendemos a crescer cada vez mais, mas mais dentro de casa do que fora. Essa algo importante. É a ideia que a gente ouve falar da tal da emergência da classe C. Então, a gente tem um conjunto imenso de consumidores, são alguns dezenas de milhões de habitantes que não consumiam muito pouco e que agora, com a estabilidade da economia, com um certo crescimento econômico, estão aquecendo, estão participando, demandando produtos, seja carros, casas, enfim, telefonia. Então, a gente tem esse estouro de crescimento interno que nos permite aquecer a economia. Então, quando o mundo viveu uma crise há 3 anos, o Brasil passou quase ileso por essa crise. Por quê? Porque o que importa era o crescimento doméstico. A grande questão vem para fora. Então, quando a gente pensa em competitividade brasileira, nós temos algumas áreas de excelência no Brasil. Não vai ter um produtor muito isolado que produz aviões e a gente olha só produzindo aviões. Mas isso são as exceções. A nossa pauta exportadora, a maior parte do que a gente vende, o que é matéria-prima e agricultura. Então, a matéria-prima é o que está aqui. Então, a gente está cavando um buraco no chão, tirando minério de ferro e mandando para fora. Nós estamos numa fase boa, porque quando o mundo está aquecido, quando o mundo exige muito, ele consome matéria-prima. Então, para nós, isso é positivo. Aí, os nossos minérios, os nossos cobres, toda essa parte que a gente tira. Ou a própria agricultura nossa, ela é muito demandada. E a gente, com muita demanda, aumenta o preço, então a gente tem um acúmulo de reservas internacionais, um acúmulo de riqueza internacional maior. Qual é o problema? De novo, a gente olha historicamente e vai ver que tem curvas. E as matérias-primas não ficam sempre em preços altos. Tem momentos que elas estão bem baixas. Então, por exemplo, no entre-guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a matéria-prima era muito barata. Ninguém queria comprar, não tinha aquecimento econômico, cada um tentava produzir localmente o que queria. E aí cai. Então, a gente tem que aproveitar este momento. O Brasil é competitivo lá fora, tirando esses produtos, são poucos. Então, na parte industrial, que é o que agrega valor, então, é fazer um carro e exportar, é fazer uma televisão e exportar, isso a gente ainda não consegue agregar muito, a gente não consegue uma competitividade boa. Enquanto a gente vai com crescimento doméstico interno, ótimo, o Brasil continua crescendo, a gente continua se afirmando no mundo. Se a gente perder esse crescimento, não nos sobra a parte internacional, que acho que a delicadeza a gente tem que tomar cuidado. Mas o que fazer para garantir este crescimento, essa projeção brasileira internacional? Uma primeira coisa, que a gente infelizmente tem investido pouco, ainda que tenhamos chamado a atenção disso por anos, é infraestrutura. A gente vê o tempo que se demora para descer para o litoral. Estou falando de São Paulo até o Porto Santos, que é o principal porto da América Latina, não estou falando de uma coisa que não chega a 100 quilômetros. Por vezes a gente demora 8, 9 horas para percorrer 100 quilômetros. Imagina um caminhoneiro, um caminhão circulando por 8, 9 horas. Ele poderia ter voltado para o seu destino, pego uma mercadoria, levado. Então, um caminhão que faria 2, 3 viagens no dia, fez uma viagem no máximo no dia. Chego no porto, não tenho como tirar essa mercadoria. Vou mandar produtos para o norte, para o nordeste, não tem trem. Então, o país não está integrado. A logística nossa ainda não é boa. Qual é o problema disso? Na hora que eu tento sair de São Paulo e pulverizar o sistema produtivo brasileiro, eu tenho dificuldade. Porque depois eu não entrego os produtos. Eu não consigo trazer o produto aqui para o Porto de Santos, por exemplo. Tem vários outros portos no Brasil, é verdade, mas eles não conseguem dar vazão para tudo. Então, esse é o problema. Não quero investir em São Paulo? Ótimo, mas invisto em outros portos. Não faço. Os aeroportos, que são outra importante forma de escoar a produção. Não é só passageiro. O aeroporto é muito importante para produtos perecíveis, produtos delicados, produtos de alto valor. A gente manda sempre via aéreo. Não consegue mandar, porque os aeroportos não aguentam, não comportam mais a quantidade de produtos e pessoas que estão ali. Se a gente não mexer na logística, a gente vai continuar mantendo o país sem esse potencial de crescimento. Agora, pela maneira como você discorre, isso é uma coisa clara, não é? E o que falta para isso acontecer? Muito investimento. E aí é uma questão de escolha. Então, por exemplo, que escolha clara a gente tem do governo nesse momento? E quando eu penso governo, não é só a presidente Dilma, eu posso voltar até o começo do governo Fernando Henrique e é uma sequência. Educação.
com modelos diferentes, eles vão dizer, um sempre nega o que o outro fez, mas no fundo, se a gente pegar de Fernando Henrique até hoje, a grande escolha política que foi feita é: vamos investir na educação. A saúde continua o mesmo problema, faz um hospital aqui, outro lá, mas todo mundo continua criticando, tá ruim. A educação não. Então começou na base, estamos tentando ir até o ensino superior. Nunca se viu tantos brasileiros no ensino superior. E eu não estudo no ensino superior do dia para a noite, certo? Eu tenho que fazer todo, enfim, o meu percurso até chegar ali dentro. Isso foi uma escolha que o país fez num período de pouco mais de 20 anos. É uma escolha muito clara que a gente fez. Essa escolha para a logística nunca foi feita. Ou foi, mas foi feita na década de 70. E aí durou até quase os anos 80. Depois acabou-se essa escolha. E aí, o que a gente tem feito desde então? Só manutenção. Então, as grandes obras, não é grande obra pela grande obra, são as obras impactantes. Essas não surgem mais. Agora você vê aí chegando algumas situações em que o Brasil vai se tornar um expoente, né? Pelo menos pelo que vai acontecer aqui. As Olimpíadas que vem chegando, a Copa no Brasil, nós temos a Jornada Mundial da Juventude, que é o evento jovem mais expressivo do mundo, pela quantidade de jovens de todas as nações que reúne, né? E isso demanda uma infraestrutura. É claro que não dentro desse porte que você está dizendo, mas é um incentivo. Mas mesmo esse incentivo, que são essas metas de nos prepararmos para acolher esses eventos a curto prazo, porque já está aí. Como é que você vê isso? Você acha que a gente vai estar preparado para sediar esses eventos? Você acha que esses eventos eles podem ser o pontapé inicial de uma movimentação nesse sentido? Eu espero que sim. Espero que seja. Infelizmente, alguns sinais políticos que estão sendo dados vão no sentido oposto. Então, no momento que eu digo, Rio de Janeiro não tem mais hotéis suficientes. Então, a projeção já nos diz, o hotel não vai ser suficiente. E o governo está mais preocupado em atrair navios para serem hotéis temporários. Acho que isso para a gente é pior, porque o governo já indica, abandonei o esforço e vou tentar alguma manobra, no sentido positivo, mas alguma manobra temporária. Trago um navio de cruzeiro, transformo isso num hotel e mando para fora. Depois acabou, vai embora. Então, isso para mim é preocupante. O governo não está aproveitando essa oportunidade para uma coisa mais pesada. Os próprios aeroportos, era a chance que a gente tinha de ampliar aeroportos, de repensar onde eles estão, o aeroporto dentro de cidade, o problema que causa, o risco que ele causa para a população. Era o momento de a gente seriamente repensar nisso. O que a gente está pensando já numa solução que a França fez para galpões. Então, não é um aeroporto, é um paliativo. É um galpão que a gente coloca, que é uma grande tenda, coloca por um tempo e depois desaparece, não fechou, traz benefícios. vai embora. É um temporário, resolve, atende a situação. Mas não é o que a gente precisa. Se o país quer continuar a crescer, se a gente quer que a classe C cada vez mais ande de avião, não é fazendo um galpão temporário que a gente vai resolver. É criando pistas adequadas, é criando uma infraestrutura adequada. A gente não vê trem, a gente não vê integração, a gente não vê esta preocupação. Então, infelizmente, o que eu acho que a gente está fazendo é perder um momento em que haveria uma vontade da população em política. Porque quando eu falei da educação, é porque havia uma vontade. Certo. Os políticos, eles tinham uma forma, tem que atender os anseios da população. Não estão tão distantes quanto a gente às vezes acha que eles estão. Não adianta todos eles falarem, vamos investir em infraestrutura, se a população não está sensível a isso. Né? A população ela vai valorizar um político que se aproxima daquilo que a interessa. E se eu não enxergo uma estrada, uma ponte, um aeroporto ampliado como algo que veio da política, eu tendo a não valorizar o político. Então, por isso que e no mundo inteiro, infraestrutura é sempre algo de menor importância no mundo da política. Esse é o momento que o Brasil poderia reverter. É o momento que a gente está enxergando. Qualquer um na rua pergunta, e aí, o que vai ser da Copa com os nossos aeroportos? Todo mundo é sensível a te responder isso. Diz, não vai ser bom, porque não tem tamanho, não está adequado, a gente vai ter problemas. Ou seja, a agenda foi posta. Era o momento chave da gente transformar politicamente esta agenda que está posta para a população em... Então, é uma escolha. Assim como eu escolhi educação 20 anos atrás, eu vou escolher infraestrutura. E as outras áreas vão sofrer. Isso, infelizmente, claro. não tem dinheiro para pagar todas as contas. Tudo, né? Mas é uma escolha. Tá certo. O Brasil vive reclamando uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, não é? Por quê? O que isso significa concretamente para o nosso país? Bom, aí tem, como tudo, sempre tem os dois lados, né? Essa é uma agenda muito antiga do Brasil. E o Conselho de Segurança, o que é? Vamos voltar para o começo. Quando cria-se a Organização das Nações Unidas, a ONU, eles perceberam
que se eu não tivesse as grandes potências com potencial atômico numa sala fechada, eu teria um problema. A ONU não funcionaria. E é o problema que teve na mãe da ONU, que é a Liga das Nações, que é uma organização que fracassou, porque não tinha essa estrutura. Então disseram, bom, quem são os 5 poderosos? Colocaram esses 5 poderosos. Esses são os que a gente chama de P5, ou os que têm a cadeira do Conselho de Segurança fixa. Eles sempre estão lá. Não estão sozinhos. Depois eu tenho 10 móveis. O Brasil quase sempre, na história, participou do Conselho de Segurança. Então, a maior parte da existência do Conselho de Segurança, nós estivemos lá participando. Porque esses móveis são escolhidos pela ONU. Então, todos os países votam quem são os que devem estar lá acompanhando. Então, o Brasil participa do Conselho de Segurança. Onde é que o Brasil não participa? Ele não tem veto. Ou seja, esses 5 mais poderosos, na hora que eles disserem não para alguma coisa, mesmo que seja só um que diga, e os outros 4 e os outros 10 digam sim, um dizendo não é não. Então, ou tem consenso no 5 ou não tem nada. Os outros 10, dizendo sim ou dizendo não, não faz diferença. O que importa são aqueles 5. Então, a gente participa, mas não participa com um verdadeiro poder de decisão. Certo. Então, esse é um lado. Qual que é a relevância disso hoje? Se a gente pegar os que formam, a gente vai ver que tem países que nem são mais tão importantes, no sentido de potência militar. Mas estão lá. Por quê? Porque isso foi feito em 1947. O mundo mudou muito desde então. O Brasil tem dito, eu preciso ser o representante da região. Então, na América do Sul, eu sou a potência, eu deveria representar a América do Sul. Mas tem outras brigas. Eu tenho uma Alemanha, um país muito poderoso, economicamente muito importante, que também não está no Conselho de Segurança. Não entrou, perdeu a guerra. Que também está dizendo, eu quero entrar. Então, não é só uma agenda brasileira. São os poderosos, o Japão é o outro. Também perdeu a guerra, ficou de fora, e hoje é um país bastante importante, então todos eles dizendo, nós queremos entrar. Qual é o problema de alargar esse grupo? A grande questão é, quanto maior for um grupo, maior a dificuldade de eu criar consenso. E aí eu vou ter sempre um que pode votar contra. Isso causaria um potencial imobilidade do Conselho e, portanto, ele deixa de ter razão de existência. Então esse é um cuidado, se não é só vamos alargar pelo alargamento. A gente sempre vê, por exemplo, Rússia e Estados Unidos. É tradicional. Quando a Rússia vai para um lado, os Estados Unidos vai para o outro e vice-versa. E é desgastante, porque sempre que tiver um de cada lado, tem um vetando. Portanto, o Conselho de Segurança não faz nada. Então, esse alargamento, se eu coloco a Alemanha, eu tenho lá dentro, já tenho a França, e eu já tenho o Reino Unido. Coloquei mais um europeu, complicado. Colocando o Japão, a Índia quer entrar. A Índia tem problemas fronteiriços com a China, complicado. Paquistão quer entrar, Paquistão tem armas atômicas, e Paquistão tem problema fronteiriço com a Índia. Então, olha a confusão que eu estou montando. Nossa. Eu tenho um impactando o outro. Se eu coloco todos eles no mesmo lugar, qual é a tendência? Não se toma mais decisão. Então, porque sempre vai ter alguém que vai, eu discordo disso, e sempre tem alguém vetando. Por outro lado, se eles têm poder de veto, como é que eu reformo o Conselho dizendo, então saiam alguns, continuam só 5, mas serão outros 5? Também não consegue, porque quem está lá dentro não quer sair. E essa é a grande dificuldade que a gente tem hoje no Conselho de Segurança. Ninguém quer sair, mas entrar mais gente não é a solução, pelo contrário, tende a imobilizar. Se imobiliza, a gente vai ter um grande problema. Que país nós temos ali que já não tem tanta expressão que, por exemplo, poderia ceder esse lugar? É difícil nomear, mas, por exemplo, se a gente pega em termos comparativos entre França e a Alemanha é muito mais importante em termos, hoje, econômicos do que a França. Em termos militares, não tanto, mas por uma questão muito simples, porque a Alemanha, por questões da guerra, ainda quando perdeu, ela foi proibida de ter forças armadas de ataque. Ela só pode ter de defesa. Por questões do nazismo, ainda estou num momento histórico, que não faz mais sentido. Achar que a Alemanha tem alguma coisa de nazista hoje, isso é uma fase superada. Superada. Então, para mudar isto, é muito simples. E dizer, a Alemanha você pode ter. Ao mesmo tempo, todos esses países, a América do Norte e os europeus, participam da OTAN, que é uma organização do Tratado Atlântico Norte, que seria uma grande organização militar. E quando eles têm guerra, quando a gente vê guerra, intervenção, é a OTAN que está fazendo. A OTAN não tem soldados próprios, ela usa os soldados dos países, ela só coordena o processo. Para a gente ver a bandeirinha deles, é um francesinho, é um alemãozinho, tá, o soldado, porque ele tem ele é de uma nação, mas ele é coordenado pela OTAN. Então, mesmo que a Alemanha não tenha o poder de ataque, ela está com a OTAN. Então, por exemplo, é um que eu poderia dizer, hoje em termos militares, estão quase empatados, em termos econômicos, a Alemanha é muito mais forte. Então, faz sentido, por exemplo, eu retirar a França e colocar a Alemanha.
Isso para equilibrar o poder europeu, para não dizer, vai ter muita gente da Europa, porque se tem 3 na Europa, por que não ter 3 nas Américas, 3 na Ásia, 3 na Oceania e assim por diante. Mas a França não vai sair. O Conselho de Segurança é projeção de poder, é prestígio internacional. Os países vivem muito de prestígio, porque a gente tem hoje relativamente poucas guerras. Não tem guerras pontuais, mas não tem guerras desestruturantes. Mas por quê? Muitas das guerras sequer são lutadas. O país usa o seu prestígio. Ele se projeta em termos econômicos, ele se projeta em termos políticos e culturais. E o Conselho de Segurança é um dos elementos de projeção e prestígio. Daí que o Brasil tem essa agenda que é bem antiga, já de queremos Conselho de Segurança. É a prova do prestígio internacional de um Brasil emergente. Então, mas pelo quadro que você traçou aí para a gente, um pouco difícil, né? Eu não apostaria isso. Eu acho mais fácil o Conselho de Segurança desaparecer do que efetivamente em ter uma reforma dessa. E não é pelo Brasil. O Brasil é menos problemático. O Brasil é um país convergente, é um país que não se envolve em guerra. A última guerra direta nossa foi a Guerra do Paraguai. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra indireta, a gente participou de uma forma mais tímida. Então o Brasil não tem uma tradição de guerras. A forma que a gente conduz as negociações sempre foi pacifista, multilateral. Então a gente tem um histórico diplomático invejável. Poucos países do mundo têm o que a gente tem. Então o problema não é o Brasil. A gente não vai incomodar. O problema é abrir a porta do Conselho de Segurança. Porque na hora que eu abrir para o Brasil entrar, Alemanha, Índia, Paquistão, Japão, claro que eles vão querer entrar e é legítimo que eles queiram. Claro. Então, eu não vejo a reforma, não é por conta do Brasil, são pelos outros. Certo. Como é que você vê o nosso país hoje inserido na América Latina? A gente começou a falar sobre isso aqui um pouquinho quando a gente tocou no assunto dos BRICS, né? Como é que estão as nossas relações com esses países à nossa volta? O Brasil é um país expressivo, não é? O que você dizia, pelo seu tamanho, o que ele faz ou deixa de fazer afeta os países à volta. A gente é visto com carinho, com simpatia na América Latina. A gente é uma ameaça, a gente assusta esses países à nossa volta. Como é que é isso? Na maior parte dos casos, a gente é visto com certa reserva, como ameaça. Em alguns, há um respeito bastante grande. Vou pegar o Paraguai. Então, o Paraguai, mesmo com a Guerra do Paraguai, que eu disse que, enfim, foi uma chacina, foi um absurdo que a gente fez, triste. Nós temos uma ótima relação com o Paraguai. Tensa em alguns momentos, como é qualquer relação entre países. Mas, no geral, o povo paraguaio tem um carinho especial pelo povo brasileiro. Então, hoje não tem grandes problemas. Tem, de vez em quando, o tal do Brasiguaio. São problemas pontuais. A ponte da amizade, aquelas coisas. Mas não é um problema estrutural. Certo. Já com a maior parte dos países menores de problemas estruturais. É que nós não enxergamos. A gente passa tanto tempo olhando para cima, olhando para os Estados Unidos, olhando para a Europa, que a gente esqueceu de olhar os nossos vizinhos, historicamente, isso é a nossa história. Esqueceu de olhar os nossos vizinhos e a gente esqueceu de olhar a África. E não sabe o que acontece nesses lugares. Então, uma coisa, brincadeira simples, é só para as pessoas se perguntarem qual é o nome dos presidentes e dos principais setores econômico-produtivos de cada um dos países do Mercosul. Não estou dizendo lá da Bolívia, não estou dizendo lá da Colômbia, estou dizendo dos nossos vizinhos que fazem parte do mesmo bloco. A gente não sabe. Isso não faz parte do nosso dia a dia. A gente não sabe o nome dos presidentes dos nossos vizinhos. Talvez sabemos da Argentina, porque sempre está tendo alguma confusão que vai para o jornal. Do Paraguai a gente não sabe, do Uruguai a gente não sabe, a maior parte da população não sabe. Se eu perguntar o que o Paraguai produz, aí vem sempre a brincadeira, tem muamba e tal. Mas o que produz? Não sei. O que o Uruguai produz? Não sei. Não é do nosso conhecimento, porque a gente não sabe o que acontece nesses lugares. Então não há um conhecimento nosso dessa nossa região. E a gente se assusta quando, de repente, na Bolívia, vem um presidente que estatiza ou que nacionaliza a Petrobras. E a gente sai, a população brasileira fica incomodada, que a gente sai dizendo, manda os soldados, manda o exército brasileiro, é nosso, e vem todo um movimento bem nacionalista, mas a gente ignora o que está acontecendo. Por que será que eles escolheram a Petrobras e não qualquer outra coisa que estava lá dentro? Porque não foi uma estatização geral que aconteceu naquele país. São empresas específicas, com lógicas específicas. E a gente não percebe. Mas o Brasil tem eu não diria imperialismo, mas tem uma atuação muito forte sobre esses países, que por vezes ignora esses países, ignora as suas dinâmicas. Então, o nosso poder econômico, se eu digo abro ou fecho a fronteira brasileira para o comércio com esse país, eu quebro esse país. Então, eu tenho um poder desproporcional que a gente não olha com o carinho que deveria olhar. E isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender, que qualquer potência regional tem que cuidar primeiro da sua região. Isso a gente ainda não sabe. Então, para a América Latina, no geral, eu diria que, infelizmente, a gente ainda não tem um bom relacionamento, uma boa concepção
O que acontece? Está cheio de boliviano vindo para cá. A gente não parou para discutir isso. E não é fecha a fronteira. Não. Qual é o problema que faz com que a maior parte dos bolivianos saiam de lá e venham para cá para ter, às vezes, condições de trabalho aqui desumanas? E quando você pergunta para olha, te liberamos dessa condição desumana, vamos te mandar de volta para a Bolívia, a resposta dele é, não, eu prefiro ficar aqui. Alguma coisa está errada. E a gente não para pensar nisso. Qual é a condição? O que a gente pode fazer pela Bolívia? Que tipo de investimento nós podemos promover na Bolívia para aumentar a integração, para aumentar um relacionamento positivo? Então, a gente não, quando a gente fala, vamos investir fora, a nossa tendência é, imagina, eu não tenho metrô aqui, como é que foi investir no metrô em Caracas? O BNDES não deveria ter gastado dinheiro com o metrô em Caracas, porque a nossa visão é sempre uma visão, vamos primeiro deixar o Brasil lindo, maravilhoso, para depois olhar para o resto. Não, não dá, a gente tem vizinhos, está integrado. Se a gente cresce e eles não, se a gente abandona os outros países como o irmão mais forte, como o país mais poderoso em termos econômicos, em termos políticos, não adianta resolver o nosso problema. É o que os Estados Unidos fizeram e tem problema com o México até hoje. Aqui, o pessoal furando fronteira e cubanos, e tem toda uma imigração ilegal que é problemática. E eles estão pagando a conta disso até hoje. E não é a polícia que paga esse tipo de conta. É integração de verdade. É o que eles estão tentando fazer. Os americanos já começaram a perceber. A gente começou a fazer alguma coisa nesse sentido ainda não? Pouco. O que a gente começou a tentar trabalhar com o que a gente chama de eixos de integração. São 8 grandes eixos de integração em que a gente tenta conceber, seja por rodovias, hidrovias, ferrovias, enfim, de uma forma de comunicação a gente está tentando integrar o Oceano Atlântico brasileiro lá com o Pacífico, passando sobre os Andes, sobre tudo isso. Esse é um projeto longo, um projeto duradouro e não adianta fazê-lo sozinho. Não adianta eu construir uma ferrovia que vai daqui, cruza os Andes e chega lá no Chile, num porto chileno, você não integra a sociedade chilena com a sociedade brasileira. Então, esse é um cuidado que a gente ainda não tem. A gente prefere viajar para a Europa do que viajar para a América Latina. Porque a gente sequer conhece a América Latina. Então, é esse movimento que tem que ser mais natural. Há uma identidade. Tá bom? A maior parte deles fala espanhol, a gente fala português, colonização espanhola para lá, portuguesa para cá, mas há uma identidade regional. E é isso que a gente tem que aprender a desenvolver. Sim, não é a pieguice do somos latino-americanos. É mais do que isso. Participamos de uma história comum. Temos um futuro amarrados. Querendo ou não, vai todo mundo para o mesmo lugar. Pode ser que a gente puxe, como mais forte, mas a gente vai junto. E é isso que a gente tem que aprender. Para isso a gente vai ter que começar a investir mais lá fora. Acho que bom. Olha, a gente já vai chegando aqui ao finalzinho do programa. Acho que o pessoal não ia perdoar se a gente terminasse sem fazer essa perguntinha aqui, que é em relação a essa crise financeira internacional, que é sempre o nome que a gente vê rodando aí os noticiários. Para alguns é uma coisa bastante clara, para outros nem tanto. O termo crise financeira internacional, que está sempre recorrendo nos noticiários. O que é isso e quais são as perspectivas para se sair dessa crise? Nossa. O que é isso talvez seja mais fácil responder do que as perspectivas. Quem responder quais são as perspectivas. Como a gente sai, ganha o prêmio Nobel em economia. Já consegue solucionar uma coisa que nenhum economista solucionou. O que é a crise financeira? A gente tem que lembrar que essa crise, nada é isolado, né? Essa crise ela nasce lá atrás. Eu estou na bolsa da bolha da internet, lá atrás. Estou há mais de 10 anos nos Estados Unidos. A bolsa da bolha, o que foi? Todo mundo achou que essa tal .com, né? As empresas da internet dariam milhões, investiram, até que descobriram que não era bem assim, não é tão simples. Um monte de gente perde dinheiro. O que o governo faz? O governo americano na época, tá? A economia americana se desestrutura, porque a maior parte da riqueza americana estava ali. Eles falam assim, vou incentivar todo mundo a ir para os imóveis. Aí todo mundo começa a investir em imóvel. Imóvel cresce, outra bolha. Criou outra bolha. Porque começa a crescer os imóveis, o valor cresce, as pessoas compravam o imóvel, estavam endividadas, já vendiam, porque o valor era maior, vendia com dívida e tudo ia para um maior ainda e ficavam dando passos cada vez maiores. Passos que foram maiores do que as pernas, chega um momento em que não dá para pagar. E isso é o que eles falavam do subprime, que foi falado muito na época que eles estavam nos Estados Unidos. O que era o subprime? Emprestava dinheiro para gente que não tinha emprego e não tinha renda. Se você não tem emprego, não tem renda, como é que você vai pagar o empréstimo de uma casa? Não vai. Mas o ideia dos bancos é, quanto mais eu empresto, maior a minha carteira de empréstimos. O que valia, na época, era a tal da carteira de empréstimo. Olha, eu tenho $1 bilhão emprestado. Isso é que valorizava um banco. Então, essa brincadeira, na hora que alguém questiona aqui embaixo, fala assim, não, mas aquele que não tem emprego não vai pagar, então você não tem $1 bilhão. Porque um não pagou, e de repente vai descobrir que muitos desses
não vão pagar. Portanto, você, banco, nunca teve $1 bilhão. Você tinha 100 milhões, outros 900 milhões, é de gente que não vai te pagar. Quebra, estoura a tal da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Qual é o problema e por que a Europa está pagando? Um grande detentor de empréstimos do imobiliário americano, quem eram? Os europeus. Então, na hora que eu falei, isso aqui, esse vale $1 bilhão, não vale nada. Quem estava com esse vale na mão? Os europeus. Aí diminui o rendimento dos caras. Eles não têm dinheiro, eles começam a gastar menos. Os governos, na hora que vão pagar a conta, falam, eu não tenho dinheiro, porque o meu dinheiro foi investido. Era aquele dinheiro investido que não vale mais nada, porque eu perdi a maior parte. Dá uma desestabilização total. Na hora que a Europa quebra, ela é diferente dos Estados Unidos. Por quê? Nos Estados Unidos, eles chamam de Estado mínimo. O Estado não providencia quase nada para as pessoas. Ele se limita a dar uma educação básica simples, saúde muito simples, muito pouquinho, e segurança. A Europa te dá casa, te dá alimentação, te dá moradia, transporte, saúde. Então, a Europa, o Estado é pesado. Na hora que o Estado fala, não tenho dinheiro, ele não paga. E quando ele não paga um monte de coisas. E esse é o grande problema que estourou na Europa. A crise americana e europeia é quase igual. Só que na Europa é mais pesado, mais difícil, porque eu tenho que dizer para o grego, olha, eu não vou mais pagar saúde. A sua previdência, que estava garantida, eu também não vou mais pagar, porque a previdência era pública. Eu não vou mais te dar educação. Eu não te garanto mais subsídio para você que tem filho. Então, tudo isso que eu te dava, o Estado tem que dizer para o grego, eu não te dou mais. Então, os Estados Unidos não tem problema, porque eles já não davam. Então, na hora que o Estado enxuga, é traumático, mas não tanto. Na Europa, na hora que o Estado enxuga, aí eu tenho um problema sério. Então, é muito difícil. Como vai sair? Convencendo a população de que tudo que eu havia prometido que eu daria não será mais dado. Esse é o problema. Ninguém conseguiu ainda convencer. Porque ou eu faço isso ou eu arrumo dinheiro. Ninguém quer emprestar dinheiro. Então aí é que está o que nem o economista consegue responder. Como é que eles vão conseguir dinheiro? Ou é uma luta política. Que é o que a gente vê, os caras quebrando tudo e vão para as ruas manifestando porque estão perdendo tudo que foi garantido a vida inteira para eles, de repente não é mais garantido. Rodrigo, muito obrigado. Sabe, extremamente esclarecedora. Não quero agradecer apenas pelo que você esclareceu, mas essa simplicidade com que você traz as coisas é extremamente elucidativa. Acho que o nosso programa aqui ganhou muito com a sua presença. A gente só pode agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. E seja bem-vindo muitas vezes. Essa casa está sempre de portas abertas para você. Obrigado. Olha, chegamos ao final do nosso programa. Acredito que você também, como eu, está dizendo, olha, muito obrigado por esse momento maravilhoso, sabe, de entrevista, de esclarecimento. Agradeço também a sua companhia, não é? E reforço para você os nossos contatos. O nosso e-mail é papoaberto@cançãonova.com e o nosso Twitter, @papoabertotv. Não é? Espero que você tenha uma boa noite, tenha uma excelente semana aí que se inicia para você e para toda a sua família. Um grande abraço para você.